Muito bem, meus amigos, vamos lá então iniciando o nosso trabalho, mais uma vez aqui fazendo a nossa introdução. O nosso livro Caminhos de Volta, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico. Nós vamos hoje então para o texto número 36, Desajustamentos, e Emmanuel traz para nós a mensagem Diante da Paz. Temos também o texto número 37, Tesouro de Surpresas, e Emmanuel também, Nossos Irmãos Ateus, trazendo para nós esse texto. Bom, a mensagem introdutória ela diz o seguinte, então, para nós. Antecedendo nossa reunião pública, trocávamos ideias sobre os desajustamentos e perturbações a que somos levados nos tempos que atravessamos. Concluímos que os antagonismos e as lutas espirituais vão crescendo nos lares e grupos familiares e explodem nos contatos públicos, exigindo muita compreensão e serenidade da parte dos que possam auxiliar a sustentação da tranquilidade geral. Destacávamos o apoio providencial dos conhecimentos espíritas para não perder a esperança quando fomos chamados às tarefas doutrinárias. Iniciada a reunião, o Evangelho segundo o Espiritismo nos deu a estudo o item 5 do capítulo 9. Vários comentaristas expressaram-se com muita oportunidade sobre o texto. Complementando as tarefas da noite, Emmanuel compareceu com a página Diante da Paz. Então aqui, só para a gente lembrar, nesse nosso texto, deixa eu só pegar aqui uma informaçãozinha rápida, aqui no prefácio do livro, aqui a gente lembra que Emmanuel ele trouxe a introdução em 1975, que foi exatamente ali aquele período, aqui no caso 30 de outubro de 1975, só para a gente lembrar o contexto que o nosso país vivia, né? Era ali a ditadura militar. Bom dia, Andréia. E nesse período, né, uma grande perturbação afetava aqui o nosso país. Então eram perseguições, né? Claro que já estava ali naquela quase fase final, mas mesmo assim eram perseguições, eram conflitos, sociedade se mobilizando com ideologias diferentes e, portanto, como foi colocado para nós aqui, os tempos eram muito difíceis, desajustamentos e perturbações. E, consequentemente, no mundo também, os meios de comunicação divulgavam, né, em plena Guerra Fria, enquanto nós encontrávamos aqui aquela polaridade do nosso mundo, trazendo uma grande preocupação em que armas de grande poder destrutivo sendo utilizados, né, de irmãos contra irmãos. Então esse era o contexto dessa época. E é então nesse debate de estudo, né, que precedia esse trabalho, aquele trabalho da noite, eles então conversavam sobre isso, sobre as situações que acabavam ali vivenciando naquela época, e nós hoje também vivenciamos uma situação não tão dolorosa como naquele período, tão grave como naquele período, mas assim como também outras gerações, nós estamos vivendo os nossos momentos. Né? Recentemente aqui no nosso país, uma grande agitação, recentemente no sentido de 3, 4, 5 anos, trazendo para nós uma grande preocupação. Vemos conflitos acontecendo pelo mundo afora, países vizinhos também vivendo ali as suas dificuldades. Então, estamos vivendo momentos bastante preocupantes e bastante tensos. A questão que é colocada nessa introdução foi exatamente isso. O que fazer diante de momentos como esse? Porque nós temos 3 posições, podemos dizer assim. Aqueles que alimentam o conflito, aqueles que ficam neutros diante do conflito e aqueles que procuram trabalhar para fazer com que essas situações sejam minimizadas, se não até mesmo eliminadas. Então, por isso, como foi colocado para nós aqui, né? Concluímos que os antagonismos e as lutas espirituais vão crescendo nos lares e grupos familiares e explodem nos contatos públicos. Então, olha só que interessante essa cadeia de eventos que eles mencionaram aqui. Bom dia, Márcia. Essa cadeia de eventos que eles mencionaram, em que primeiro começa dentro dos próprios lares.
onde nós encontramos ali o núcleo inicial de todos esses conflitos. Porque sendo sendo alimentados esses conflitos, sendo alimentados esses desentendimentos, os indivíduos que saem de seus lares com esses espíritos, com esse espírito bélico, digamos assim, eles acabam indo para os seus grupos familiares, e hoje nós encontramos, né, quantas e quantas histórias que vão surgindo de grupos familiares, montados, por exemplo, hoje através da tecnologia, em que as pessoas estão discutindo de uma forma bastante agressiva questões ideológicas, políticas, sociais, religiosas, de todos os assuntos. Então as pessoas estão se armando para se socializarem de um modo desequilibrado. Só que na verdade não é uma socialização. Acabam quase que entrando numa selvageria, saindo daquela condição social que acabaram conquistando. Só que isso tudo que acontece dentro das famílias, que acontecem dentro dos grupos familiares e pequenos grupos sociais, explodem nos contatos públicos. E aí nós tivemos, né, recentemente, aquelas situações que aconteceram em Brasília, né, com pessoas ali invadindo, destruindo, agredindo, policiais no meio da história para prender, para bater, aquela coisa toda, e nós ali olhando, observando isso acontecendo. Qual é exatamente ali a questão? Foi colocado aqui na introdução o seguinte: destacávamos o apoio providencial dos conhecimentos espíritas para não perder a esperança. Então, o que o Espiritismo pode nos trazer em termos de esclarecimento para nos posicionarmos diante de tudo isso? Emmanuel, então, primeiro aqui o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem interessante, que a gente sempre comenta, né? Ele chega de uma forma aleatória, né? Só que na verdade muito bem dirigida para o tema e para a reflexão que é necessário. E aí então, aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, nós chegamos aqui no capítulo número 9, bem-aventurados os que são mansos, os que são brandos e pacíficos. E aqui no item número 5 foi dito o seguinte para nós: mas que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Então, essa é a primeira questão que nós vemos aqui. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a esses últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Aí a gente vai lembrar, né, do próprio trecho lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, por que o mal aparentemente se prolifera com muito mais facilidade do que o bem. E aí os espíritos responderam: é porque os bons são tímidos e os maus são ousados. Né? Então, bem interessante aqui nessa colocação, mostrando que esses bens da terra são assambarcados pelos violentos, ou seja, são tomados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos. E depois ele continua: que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então essa questão, esse item número 5, bem-aventurados os que são brandos, pois possuirão a terra, nessa introdução, traz para nós exatamente essa reflexão. E claro que nós aqui no nosso mundo, nós nos encontramos numa situação bastante intrigante, porque sendo a violência uma linguagem bastante corriqueira que nós encontramos hoje, muitas vezes a impressão que nós temos é que somente através da violência nós vamos conseguir conter aqueles que iniciaram esse tipo de ação.
Então, violência combatendo violência. Nós tivemos Gandhi, nas décadas de 1930, 1940, trazendo para nós um exemplo significativo sobre a manifestação pacífica. A Índia era então colônia da Inglaterra, e ele queria então a independência, eles queriam a independência. E essa independência seria conquistada, conforme Gandhi trouxe para todos eles, para aqueles que eram indianos, paquistaneses, né, que eram países vizinhos, ambos, ali sob o domínio inglês, ele trouxe então a manifestação pacífica. Bom dia, Renata. Bom dia, soldado, também. Então ele trouxe a manifestação pacífica. E essa manifestação pacífica seria exatamente isso, os protestos, as manifestações seriam de resistência e não de contra-ataque. Porque isso para nós é um grande desafio. De que forma que nós podemos agir com resistência pacífica se nós aprendemos e somos constantemente instigados através do contra-ataque àquilo que nós sofremos. Então isso para nós é um grande desafio na nossa atualidade, inclusive para nós que abraçamos essa filosofia, que traz exatamente ali a paz, o equilíbrio, como parte do nosso processo de crescimento. Mas como investir esses valores no mundo em que a violência acaba subjugando a todos, né? Então Emmanuel trouxe diante da paz essa mensagem. E claro, ali tudo dentro do seu espaço, dentro da sua circunstância, sempre colocando o bom senso de uma forma proveitosa, para que as nossas ações pacíficas possam fazer o seu efeito dentro do limite que lhe cabe naquele momento. Vamos aqui então à mensagem de Emmanuel diante da paz, que vai trazer para nós uma reflexão muito interessante. Porque quando nós assistimos na televisão as reportagens que mostraram, por exemplo, esses últimos eventos, né, que trouxeram tanta preocupação e continuam trazendo ainda, né? A gente liga, por exemplo, os televisores de manhã, a mídia continua repercutindo aquilo que aconteceu na invasão, né, dos prédios públicos lá em Brasília. Nós ligamos também aqui, mantendo a televisão ligada, vemos no Peru as pessoas se manifestando e tendo ali, agredindo e sendo agredidas também pela polícia e pelo governo. Então são situações que a gente fica se perguntando, né, mas como nós podemos nos posicionar diante disso? A primeira ideia que a gente coloca é através do tipo de pensamento que nós cultivamos. Se os nossos pensamentos estão em harmonia com aquilo que acontece, com esses conflitos, com esses ataques, significa que nós, mesmo em silêncio, mesmo à distância, nós estamos alimentando esses conflitos. Se nós criamos uma resistência, não aceitamos aquilo tudo, a pergunta é, essa minha resistência é uma resistência que pede um contra-ataque ou é uma resistência que procura, através das melhores vibrações, mesmo que aparentemente sejam inúteis nesse momento? Porque nós vemos aquilo acontecendo, de que adiantaria, nos perguntaríamos, fazer uma prece, manter o pensamento sereno, se aquilo tudo está acontecendo de uma forma tão agressiva, tão impactante na nossa vida material. E aí então nós colocamos a nossa opinião, as nossas ideias, as nossas ações, os nossos pensamentos, enfim, tudo isso de uma forma proveitosa, de uma forma construtiva, diante daquilo que está acontecendo, mesmo que seja apenas dentro do nosso círculo familiar. Quando eu alimento a ideia de alguém do meu lado, de que aquele tipo de agressão é a linguagem que nós devemos participar, significa que eu estou, mesmo à distância, mesmo não fazendo parte direta daquilo que está acontecendo, eu estou dando continuidade e até mesmo instigando cada vez mais aquilo dentro do meu próprio lar. E a gente lembrou aqui na introdução, como é colocado para nós aqui, né, no início que a gente pôs, concluímos que antagonismos e lutas espirituais vão crescendo nos lares e grupos familiares e explodem nos contatos públicos. Então, se dentro dos nossos lares, nos nossos grupos sociais, nós estamos ali conversando, discutindo com as pessoas, procurando, e hoje nós encontramos, né, televisão, vídeos no YouTube, grupos de comunicação, redes sociais, todo mundo comentando sobre isso, a questão é qual vai ser a minha postura. Eu vou concordar com aquilo, eu vou alimentar aquilo, eu vou compartilhar aquilo, ou eu vou me conter para procurar fazer com que um pensamento harmonioso se estabeleça.
Vamos então aqui à mensagem de Emmanuel, porque ele vai trazer para nós aqui uma visão bastante interessante para nós espíritas, né, que procuramos sempre abraçar essa ideia, né, essa proposta e, na verdade, essa transformação que o nosso mundo vem vivenciando. Nesse caso, o mundo de regeneração. E o mundo de regeneração, ele é essencialmente um mundo pacífico. Mas de que forma que nós podemos alcançar esse estado de paz se nós ainda estamos alimentando as discórdias, né, as discordâncias entre nós? Vamos lá então. Emmanuel diz o seguinte: nunca é demais afirmar que a paz começa em nós e por nós. E aqui ele já traz uma ideia bastante significativa. Ela começa em nós, inicialmente dentro de nós, e depois por nós, através do trabalho que nós realizamos, fazendo com que essa paz que existe dentro de nós exceda os nossos limites e envolva também aqueles que estão à nossa volta. Então não é apenas uma paz neutra, uma paz solitária, mas é uma paz cultivada e uma paz compartilhada. Usando o exemplo do agricultor, é aquilo que nós fazemos dentro da nossa horta, dentro do nosso espaço de cultivo, e depois nós pegamos o fruto desse cultivo e distribuímos para as pessoas à nossa volta. E de que forma que nós vamos distribuir isso tudo? Exatamente através das ações, através das ideias, através das atitudes. Emmanuel continua, ele diz assim: os pacificadores, porém, são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos aqueles que lhes compartilham a marcha. Eu achei bem interessante essa colocação. Doando tranquilidade. De que modo que nós nos posicionamos, por exemplo, quando nós estamos ali, né, à mesa do jantar, envolvidos ali na sala de estar, assistindo televisão, e uma cena como essa aparece na televisão. Qual é exatamente a nossa posição? É uma posição crítica destrutiva, uma posição de esclarecimento para aqueles que estão próximos a nós? Qual é exatamente a nossa conduta? Emmanuel continua, ele diz assim: quanto puderes, distribui o alimento da concórdia, reconhecendo que a bênção da paz é desdobramento do pão de cada dia. Bem interessante também aqui. A concórdia é o oposto da discórdia. A discórdia é o que nós vemos hoje nesses conflitos, as pessoas discordando de suas ideias, discordando de suas paixões. E nessa discórdia, então, surgem muitas vezes o excesso, e esse excesso se transforma numa violência física. Quando se fala para nós que a bênção da paz é o desdobramento do pão de cada dia, a gente se lembra, por exemplo, da prece do Pai Nosso, que é bem interessante. Né? Tem um verso que nós ali, né, utilizamos nas nossas preces, quando ele diz, né, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Qual é exatamente esse pão nosso que nós desejamos? A gente vai lembrar que é o pão do corpo, que é aquilo que nós desejamos, resultado do nosso trabalho, resultado dos nossos investimentos, de esforços, de conhecimento, para a sustentação da vida no mundo físico, e ao mesmo tempo o pão espiritual. É esse pão que nos proporciona a paz, que nos proporciona o equilíbrio, que nos auxilia no nosso crescimento espiritual. E a bênção da paz, como foi colocado por Emmanuel, é o desdobramento do pão de cada dia. E é então que nós temos que ficar bastante atentos, né? O pão que nós estamos distribuindo, o pão da concórdia ou o pão da discórdia, o pão da paz ou o pão da intranquilidade. Ele continua: emissários do bem, domiciliados na vida maior, desenvolvem empreendimentos de paz em todas as direções do mundo, mas precisam de cooperadores fiéis que lhes interpretem a obra benemérita ao lado das criaturas. Lembrem daquela passagem? Muitas vezes nós somos o único evangelho que uma pessoa leu na vida. E quando nós falamos que nós somos o evangelho que alguém leu na vida, essa leitura se dá através do exemplo, se dá através das nossas manifestações. E aquilo que nós fazemos nessas manifestações
se torna exatamente a nossa interpretação do trabalho desses emissários do bem. Quando eu falei para vocês, bom dia Dudu, quando eu falei para vocês sobre essas notícias que vinham acontecendo, né, em vários países, por exemplo, quando nós lemos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, foi trazido para nós por Humberto de Campos que Ismael é o espírito que é o responsável pelas orientações aqui do nosso país. Então, certamente, nós vimos isso também ao estudarmos ali as obras do Chico, quando vimos ali, né, também o próprio Humberto de Campos trazendo para nós textos, mensagens, né, que nós vamos aqui acompanhando, falava para nós sobre muitos dos espíritos que fizeram parte da administração, da construção da história do nosso país. Então, um foi imperador, o outro foi um general, um marechal, o outro foi um político, o outro foi um professor, um filósofo, todos eles no mundo espiritual, continuando muito atentos aos desdobramentos do que acontecem aqui no nosso mundo, contribuindo para que o nosso país possa se desenvolver, como aquele que era considerado e é considerado o coração do mundo. Pelo fato de nós vermos aqui a doutrina espírita, o cristianismo redivivo se manifestando cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, quando nós lemos um livro como esse, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é interessante a gente perceber que eu comentei com vocês sobre aquilo que acontece, por exemplo, de conflitos fora do nosso mundo, que é o caso da Ucrânia, esses conflitos sociais que vêm acontecendo no Peru, país aqui próximo a nós. Então a gente percebe assim que cada país também traz ali junto dele aquele conjunto de espíritos que são esses benfeitores que procuram trabalhar, todos eles harmonizados com esses espíritos que tomam conta do nosso planeta. Então esses próximos a nós, que nós denominamos, que nós conhecemos através dos relatos que chegam, ou mesmo através das próprias manifestações que vêm do plano espiritual, nós vamos encontrar em outros países também espíritos que trabalham da mesma forma. Espíritos que estão vinculados com a história daquele povo, que estão vinculados, né, ao desenvolvimento daquelas nações, daquelas comunidades. Em cada parte do mundo nós vamos encontrar grupos assim. Aqueles que trabalham incessantemente, intensamente, para fazer com que esse estado de paz, esse estado de harmonia prevaleça. E para isso, eles precisam, conforme Emmanuel traz para nós, daqueles que fazem a interpretação e auxiliam na difusão dessas ideias. E aqui, nessa mensagem, assim como na própria doutrina espírita, nós somos convidados a esse trabalho. A esse trabalho, né, de envolvimento, esse trabalho de divulgação da paz. E isso começa principalmente, não apenas no momento em que nós nos manifestamos publicamente falando sobre a doutrina espírita ou falando sobre os ensinamentos do Evangelho, mas vendo na prática, no nosso dia a dia, exatamente no momento em que acontecem esses conflitos. Quando nós assistimos na televisão, quando nós estamos ali ouvindo as pessoas conversarem, qual é a nossa postura? Porque existe uma diferença entre eu querer falar publicamente sobre aquilo que eu penso e o exemplo que eu dou no momento em que as coisas acontecem. Porque a palavra convence, mas o que arrasta é o exemplo. E é exatamente nesse momento, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos grupos familiares e grupos sociais, em que nós veremos realmente na prática tudo aquilo que nós abraçamos como uma filosofia de vida. Emmanuel continua, vamos lá. Diz assim: se aderiste a essa campanha bendita, auxilia-os, a esses emissários do bem, em bases de entendimento e serviço. Então, primeiro nós abraçamos essa filosofia. Portanto, partimos do princípio de que nós aderimos a essa campanha. Qual é a campanha? A campanha da construção da paz no nosso mundo. Nos colocamos como auxiliares em bases de entendimento, e para isso nós estudamos, nós refletimos, nós analisamos, pesquisamos, e serviço, que é exatamente a vivência de tudo isso. E ele traz aqui alguns exemplos importantes. Onde a palavra seja convocada ao socorro fraterno, fala auxiliando.
E se o mal aparece por desequilíbrio de forças, conturbando situações, corrige o mal com amor, limitando-lhe a influência ou curando-lhe a ferida. Lembra de Emmanuel, de André Luiz? Sejamos nós a estação final do mal. E quando ele coloca para nós aqui que quando onde a palavra seja convocada ao socorro fraterno, nós não veremos alguém dizendo assim, olha, você pode me dar a sua opinião? Você pode me ajudar? Na verdade, o socorro fraterno, ele é uma iniciativa. Ele é um estado proativo daqueles que abraçaram essa causa. E com todo bom senso, falemos auxiliando. E se esse mal aparece por desequilíbrio, corrige o mal com amor, limitando-lhe a influência ou curando-lhe as feridas. Se agressões repontam à frente, considera que as enfermidades ocultas atacam em todos os lugares e ampara as vítimas de semelhantes arrastamentos, na certeza de que a tolerância, agindo construtivamente, é a terapêutica que nos presume a todos contra os assaltos da violência. E aqui eu gostei bastante também dessa passagem, quando ele coloca para nós, na certeza de que a tolerância agindo construtivamente. Em que momento a tolerância age construtivamente? Naquele momento em que nós compreendemos, mas a nossa compreensão tem o objetivo de transformar aquele que é o foco, né, das discussões, dos desentendimentos, das agressões. Porque nós vamos encontrar aquela tolerância que acaba sendo, na verdade, improdutiva, que ela age destrutivamente quando ela silencia diante das injustiças. E aí então nós estamos nesse momento tentando achar exatamente ali o ponto de equilíbrio, de que modo que nós podemos agir com tolerância e de um modo brando e pacífico, diante daquelas situações de desequilíbrio, sem que nós agravemos a situação e ao mesmo tempo em que nós não fiquemos numa passividade. Porque existe uma diferença entre você ser bonzinho e você fazer o bem. Entre você ser pacífico e você ser passivo. Então existe uma diferença, e na verdade, bom dia, abraço, na verdade, soldado, não é uma questão de ficar em cima do muro por opção. Nós estamos ainda tentando encontrar o ponto de equilíbrio, porque numa sociedade como a nossa, que é ainda um tanto quanto intolerante e agressiva, nós não conhecemos ainda aquela linguagem perfeita da paz. Tanto é que Emmanuel vai trazer para nós aqui, eu já trago para vocês também, essa ideia, Fabi, também completando o que você coloca, que Jesus, na sua época, quando ele pregava a paz e pregava essa mensagem, né, da paz e do amor, aparentemente, aqueles que eram intolerantes e dominadores venceram. Então, até mesmo Jesus não foi compreendido na sua época. Porque ele, quando trazia aquela mensagem, no meio daquele caos que se vivia naquela época, ele acabou sendo, aparentemente, o mais fraco, acabou sendo vencido, mas todos aqueles passaram, mas a sua mensagem não passou. Então são aqueles que vivem em função dessa paz, a mesma coisa. Gandhi, por exemplo, trouxe aquela mensagem, Gandhi foi assassinado, a sua ideia continuou. Tem até uma mensagem muito interessante lá no Momento Espírita, né, que a gente já ouviu sobre ela, que fala exatamente sobre isso. Ninguém conhece, por exemplo, o nome do assassino de Gandhi, mas todo mundo conhece o nome de Gandhi. Mas para nós parece que isso não é o suficiente, porque nós queremos um resultado imediato. E muitas vezes, em nome da paz, nós usamos a força, porque é a única resposta que nós conhecemos. Me recordo até mesmo também num dos livros de Leon Denis, que fala sobre o mundo espiritual e a guerra, quando ele comenta, né, que quando a então Alemanha invade a França,
naquele período de 1914, logo no comecinho, 1913 para 1914, aquele momento de intolerância, de tensão estava acontecendo, e quando a Alemanha invade a França, no plano espiritual, grandes nomes da história francesa, incluindo Joana d'Arc, estavam ali de prontidão para ajudar na proteção e defesa dos valores daquele país. Então, olha só, como é que a gente vai resistir, como é que a gente vai enfrentar a violência se essa paz que nós conhecemos acaba sendo quase que inútil diante daquela agressão? Então, esse é o nosso grande desafio. Tentarmos encontrar exatamente esse ponto de equilíbrio, né, e tentar fazer com que esses conflitos cedam, né, exatamente pelas conquistas, pelos valores que esse nosso estado mais elevado de espírito proporciona. Às vezes a gente fala em confiança, fé e soa tão maluco, quase uma alienação, que às vezes até a gente fraqueja, né? Mas vem essa ideia, né? O que fazer? Tenho falado para fazer o bem, dentro do que podemos fazer, ainda que de modo muito limitado às pessoas ao nosso redor, né? Então, exatamente. A Angelina colocou, né? Maria, mãe de Jesus, procurou Judas para ajudá-lo. Também a gente vai vendo que são essas manifestações, esses pequenos gestos, né, que se tornam grandes. Vamos aqui continuando com Emmanuel, ele diz assim para nós. Quando ele fala, né, sobre as agressões, considera que as enfermidades ocultas atacam em todos os lugares. E ampara, ele recomenda, as vítimas de semelhantes arrastamentos. Se a injúria escarnece, olha só, a injúria escarnecendo. Então nós vemos isso muito na mídia, nas redes, né, quando nós vemos ali, por exemplo, uma fake news, um comentário maldoso, aquele comentário, né, a título de graça, a título de destaque por parte do autor, mas que na verdade proporciona exatamente essa injúria, essa mentira, essa agressão àquelas pessoas, tanto no campo político, como no religioso, como de gênero, enfim. Sempre encontramos aqueles que divulgam essa ideia. Ele coloca, capacita-te de que a crueldade daquele que emite essa mensagem, daquele que lança essa ideia, é sinônimo de alienação mental e usa o perdão por exaustor das trevas que invadem o raciocínio daqueles que se perdem nos labirintos da delinquência. Então, mais uma vez, aqueles que lançam essa ideia são, na verdade, irmãos adoecidos. Não doentes no sentido físico, mas adoecidos no sentido dos valores, que não compreendem ainda o sentido da própria existência. Doenças da alma, e Joana fala muito sobre isso. Faze silêncio onde o silêncio consiga apagar desavenças e acusações. E, quanto possível, transforma-te no ponto terminal de qualquer processo de incompreensão, capaz de degenerar em perturbação ou loucura. E aqui Emmanuel fala a mesma coisa de André Luiz. Sejamos nós a estação final do mal, e Emmanuel diz, quanto possível, transforma-te no ponto terminal de qualquer processo de compreensão. Isso significa que um comentário, uma postagem, uma imagem que chega até nós, que nós percebemos pelos nossos valores já desenvolvidos, embora ainda tão pequenos, mas que já nos dá condições de sermos ali, fazermos o discernimento entre aquilo que é bom e aquilo que não é bom dentro desse objetivo de transformação do nosso mundo, silenciemos tanto quanto possível. Isso porque muitas vezes o silêncio não é o suficiente. Nós podemos enviar uma mensagem, podemos dar um retorno, fazer um comentário, no sentido de desmanchar aquilo que está sendo lançado, em termos de desavença e acusação. Mas, se possível, silenciemos, façamos com que aquilo que chegue até nós não seja propagado. Que propaguemos aquilo que seja apenas a mensagem construtiva dentro da paz, que é aquela que a gente coloca, que a gente tanto deseja. E ele continua, onde estiveres, abençoa. Naquilo que penses, mentaliza o melhor. No que digas,
harmoniza os outros quanto possas. No que faças, constrói sempre para o bem geral. Nunca nos esqueçamos de que o príncipe da paz na terra nasceu em clima de dissensões, viveu através de hostilidades permanentes, serviu entre adversários gratuitos e selou o próprio trabalho com a vitória aparente dos perseguidores, aquilo que eu tinha comentado com vocês. Mas, supostamente vencido, o Cristo de Deus, de século a século, cada vez mais intensamente, é o fiador da concórdia entre as nações, erguendo-se por doador de paz genuína ao mundo inteiro. Então aqui Emmanuel coloca, né, nos parágrafos 10, 11, 12 e 13, onde estiveres, abençoa. E esse abençoar não é o abençoar no sentido religioso, no sentido teológico, místico. Significa que onde nós estivermos, que a nossa presença seja a representante da bênção da paz. Naquilo que penses, mentaliza o melhor. Isso para nós é um grande desafio. Porque mentalizarmos o melhor significa sempre termos um pensamento construtivo diante de tudo que acontece à nossa volta. E é claro que nós vamos encontrar sempre as injustiças, as agressões, as injúrias, a violência de um modo geral, seja ela uma violência física, seja ela uma violência moral, seja ela uma violência psicológica, seja ela qual for. A gente sempre vai encontrar a situação assim, mas nesse caso, não pense, naquilo que penses, mentaliza o melhor. Procuremos sempre encontrar de que forma que nós podemos colaborar para que aquilo se transforme. Se aquilo não é possível ser transformado naquele momento, o nosso silêncio e as nossas preces acabam sendo os melhores instrumentos que nós podemos utilizar. Na menor contribuição que seja, que nós pudermos dar para aquela situação que nós estamos vivenciando, situação que nos atinja ou atinja outras pessoas, mentalizemos sempre o melhor. Então a gente vai ter o amor, a gente vai ter o perdão, a gente vai ter a paz como instrumentos fundamentais que nós precisamos sempre ter à mão. Pode parecer algo absolutamente insignificante para muitos. Como é que você não se manifesta? Por que você não se manifesta? Por que você não participa? Exatamente porque o propósito que nós vemos é um propósito muito maior do que apenas a fogueira de vaidades que nós vemos no mundo hoje. No que digas, harmoniza os outros quanto possas. E aí então, não apenas pensar. Primeiro ele coloca, olha só que interessante, onde você estiver, não precisa fazer nada. A sua presença tem que ser a representação da paz. Naquilo que você pensa, pensa sempre no melhor. Porque ali dentro desse mundo sutil que nos envolve, nós estamos sempre irradiando ideias, irradiando vibrações que vão envolver todos aqueles que estão à nossa volta. Naquilo que nós dizemos, harmonizemos o quanto possas, o quanto pudermos. Então, se nós tivermos aquele comentário, que seja sempre um comentário produtivo. E aquela máxima que diz para nós, se você não tem nada de bom para dizer diante de uma situação, é melhor não dizer nada. Vocês se recordam, né, que certa vez, aqui nos nossos estudos, eu cheguei a comentar com vocês sobre os valores que são cultivados no mosteiro, por exemplo. Naquele mosteiro tibetano, vamos colocar lá naquela região do Tibete, do Himalaia, né, naquela região. Então imaginemos naquele local. Ali a diretriz fundamental é o silêncio. Não o silêncio que é proibido falar, mas o silêncio em que você só precisa dizer aquilo que é válido, aquilo que é construtivo. Aquilo que não for, fique em silêncio e guarda para você. E aí bastante curioso o resultado é que na maioria do tempo todos eles ficam em silêncio. Mais uma vez, não porque eles não tenham algo para dizer, mas é que geralmente aquilo que permeia a nossa mente são ideias, são pensamentos que não são interessantes para serem compartilhados, simplesmente porque não tem valor nenhum diante do propósito maior que é o crescimento espiritual que eles buscam.
Então imaginemos assim, se nós ficássemos dentro de uma sociedade em que só será válido você comentar algo que é positivo, que é construtivo, que é verdadeiro, as 3 peneiras, né, que nós lembramos sempre. Aquelas 3 peneiras, se nós colocássemos essas 3 peneiras como sendo ali o filtro daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia de um modo rigoroso, nós podemos observar que a maior parte do tempo nós ficaremos calados. Porque tudo aquilo que nós absorvemos não é digno de comentário para poder enriquecer a vida do outro. E é isso que nós temos que pensar. No que digas, harmoniza aos outros quanto possas. E aí a gente vai lembrar, né, como eu já comentei com vocês também, a gente acaba muitas vezes sendo repetitivo, exatamente porque as lições são sempre aplicáveis no nosso dia a dia e elas não podem nunca ser esquecidas. Mas no livro Fonte Viva, se não me engano, ou Vinha de Luz, num dos dois, Emmanuel traz uma nota muito válida, quando ele diz assim, né, que nós não temos o direito de roubar a tranquilidade dos outros. Significa que se eu fizer um comentário para vocês, e esse comentário trouxer para vocês muito mais um sentimento negativo, abraço Elcio, até a próxima. Então, se o meu comentário traz para o outro um comentário negativo, uma sensação negativa, uma sensação ruim, uma sensação de contrariedade, significa que eu estou tirando a paz daquela pessoa. Ela estava ali muitas vezes ouvindo a música dela, tendo uma lembrança agradável, pensando numa coisa que ela leu, e eu falo, você ficou sabendo do que aconteceu? E aí então eu roubo ela daquele estado de harmonia em que ela se encontrava. Não precisa ser fofoca, soldado, é uma opinião apenas mesmo. Fofoca parece que é algo que a gente produz, né? Mas um comentário para nós é algo natural. Você viu aquilo que aconteceu na televisão? A pergunta é, qual é o interesse daquilo para aquela pessoa e de que forma que aquilo vai contribuir para o crescimento dela? Significa que eu, usando, aliás, abusando do direito que eu tenho de dar a opinião e eu violando o direito que ela tem de estar naquele estado de paz que ela construiu, eu então invadi o espaço dela, arranquei-a daquele lugar e trouxe para ela esse estado de aflição. Olha só que comentário importante que Emmanuel nos traz. Dudu colocou, né, a lição repetida é aprendizado a quem não escutou ou não entendeu. E até mesmo para nós, né, é bom repetir, porque assim a gente memoriza. Então, por isso, quando Emmanuel coloca para nós aqui, onde você estiver, naquilo que você pensar, naquilo que você disser, e ele finaliza, no que faças, constrói sempre para o bem geral. Então ele encerra aqui para nós 4 situações que para nós são fundamentais. A presença, o pensamento, a palavra e a atitude. E nós não valorizamos a presença. Quantas vezes nós encontramos pessoas que pelo simples fato de estar perto de nós, dentro de um ambiente, elas proporcionam ou uma alegria, pelo fato de estarem presentes, ou um estado de mal-estar, pelo fato de simplesmente estarem presentes. Não precisa dizer nada. A presença dela já faz mal. O embaixador colocou, né, realmente existem pessoas assim. Sim, e na verdade é o que mais existe. Daqueles que emanam, que irradiam essa energia negativa. Mas o detalhe é, de que modo que nós estamos nos posicionando? Será que seríamos nós essas pessoas? Se somos, é hora de começar a pensar diferente. Se não somos, intensifiquemos mais ainda aquilo que nós estamos construindo e exemplificando onde quer que nós estejamos. Nós somos pessoas muito pequenas ainda, não tenhamos dúvida disso. Mas o fato de nós absorvermos esse entendimento e tentarmos vivenciar isso no nosso dia a dia, já faz de nós colaboradores valiosos para esse trabalho dos benfeitores à nossa volta. Porque nós olhamos para o mundo e pensamos, né, quem são os benfeitores? Nós vamos lembrar daqueles grandes nomes
que fazem parte da história da humanidade, que conseguiram realmente revolucionar processos no nosso mundo. Eram pensadores, eram religiosos, eram filósofos, pessoas que marcaram o seu nome na história. Então a gente pensa, bom, então no nosso caso, nós somos pessoas tão pequenas, né? Então vamos continuar vivendo a nossa vida, que só é papel para os missionários. Todos nós temos uma missão. E a nossa missão foi endossada, foi constituída no momento em que nós abraçamos essa filosofia. Porque o Espiritismo veio para transformar o mundo. E quando nós falamos que o Espiritismo veio para transformar o mundo, significa que não é o Espiritismo em si, mas são os espíritas que, aplicando, pondo em prática esse conhecimento, vão conseguir melhorar o mundo que nós vivemos. Os cristãos, da mesma forma, têm o mesmo papel. Os cristãos que abraçaram efetivamente a filosofia trazida por Jesus, não é aquele que vai se salvar. Ele acaba de assinar um contrato de colaboração, que a sua própria salvação será exatamente o trabalho de ajudar a transformar o mundo. Não pensemos que vai existir um arrebatamento, em que aqueles que abraçaram uma determinada religião, que aderiram a essa religião, vão simplesmente ser retirados do mundo. São esses que vão permanecer. Porque são eles que ajudarão a transformar realmente o mundo que nós vivemos. Angelina colocou, Augusto Cury diz, né, muito cuidado com os pensamentos tóxicos. Esses pensamentos são aqueles que tomam conta de nós. Mas enquanto eles se encontram restritos dentro de nós, Angelina, está tudo tranquilo, porque você faz mal apenas para si mesmo. E você vai ser responsável pela sua própria cura. Agora o problema é quando nós emitimos esse pensamento tóxico, tirando, mais uma vez, lembrando Emmanuel, tirando as pessoas do seu estado de paz, fazendo com que elas também sejam envolvidas nessa toxicidade. É aí que vai fazer a grande diferença para nós. Então nós estamos o tempo todo aprendendo, não aprendendo a sermos salvadores do mundo, não aprendendo a sermos ali, né, grandes missionários, nós estamos simplesmente vivendo nossas vidas e vivendo de um modo diferente. E viver de modo diferente significa exatamente viver de um modo construtivo. Tentando ali com pequenas atitudes, porque mais uma vez, somos seres ainda muito pequenos, mas será exatamente através dessas pequenas atitudes que conseguiremos fazer diferença, principalmente no ambiente onde nós vivemos, em torno daqueles que convivem conosco. Há aqueles que nos trazem paz e há aqueles que recebem a nossa paz. Trabalhando em conjunto, certamente nós criamos essa corrente de bons pensamentos, de boas ações, de boas ideias, de boas palavras, de boas presenças, como nós vimos com Emmanuel. Né, quando passa por nossas mentes, já estão nos prejudicando. Certamente, então, essa toxicidade desses pensamentos já nos afetam pelo simples fato de serem gerados. Agora, quando nós criamos um ambiente tóxico e envolvemos as pessoas, aí nós somos responsáveis por aquilo que nós geramos nessas pessoas. Assim como também somos responsáveis pela paz que conseguimos transmitir. Então, nesses momentos em que nós estamos vivendo, com tantas agitações à nossa volta, a televisão, redes, o próprio ambiente onde nós vivemos, ali com diversas ideias e conflitos que as pessoas estão vivendo, que nós estamos vivendo, que a nossa presença seja uma presença pacificadora. Por isso que Emmanuel intitulou esse texto Diante da Paz. Para que tudo aquilo que nós fizermos, que tenhamos compreensão, que tenhamos tolerância, sempre visando não o isolamento. Porque é muito, muito interessante e curioso ouvirmos comentários quando dizem assim, se eu pudesse, eu sairia desse mundo. Pare o mundo que eu quero descer. Não são expressões assim que estão dizendo? Mas essas pessoas estão querendo ir para onde exatamente? E se elas fossem para um mundo melhor, qual seria a contribuição que elas dariam? Será que seriam pessoas pacificadoras? Ou seriam apenas pessoas que, parasitando esse mundo conquistado, por aqueles que construíram esse mundo, não contribuiriam com nada? Porque a gente lembra que um ambiente, ele não é um ambiente de paz por si só. Esse ambiente de paz, ele foi construído
exatamente por aqueles que faziam parte desse ambiente. Então, a paz que se reflete no ambiente é um resultado da paz daqueles que vivem naquele local. Então não adianta eu querer imaginar que eu deixando esse mundo e buscando um mundo melhor, eu vou me afinizar com esse mundo se eu não trago a paz dentro de mim. Qual vai ser a minha contribuição? De um modo bem prático, a gente vê muitas vezes, né, pessoas que optam em mudar de lugar simplesmente ali pelo prazer de deixar um lugar e buscar um lugar melhor. Naquele lugar melhor, qual é a sua contribuição que você vai dar para continuar fazendo com que ele seja melhor? Na sua casa, na casa de algum parente, na casa de algum amigo, quando você for e encontrar um ambiente melhor, contribua para isso. Então essa mensagem que é trazida para nós aqui nos desajustamentos que nós encontramos no nosso mundo e o trabalho que nos cabe nesse processo de construção. Para muitos, reconstrução, mas na verdade é a própria construção, porque a paz ainda não foi estabelecida, portanto ela está sendo construída. Para nós reconstruirmos alguma coisa, significa que ela já existia e ela se perdeu. E o nosso mundo nunca conseguiu ainda, não conseguiu ainda encontrar essa paz tão desejada, mas ela vem sendo construída um dia depois do outro. Então pensemos nisso. Jesus teve o seu papel, também foi incompreendido, mas mesmo assim ele se coloca hoje como doador de paz genuína ao mundo inteiro, como Emmanuel coloca para nós. André colocou, né, quem traz a paz dentro de si, fique em paz em qualquer lugar. Estou aprendendo a estar em paz, é difícil, mas vou conseguir. Sim, é difícil exatamente porque o nosso mundo ainda se encontra muito agitado. E as pessoas que agem ainda, muitas vezes de uma forma impulsiva, elas não são más. Elas apenas não aprenderam ainda a viver de um modo pacífico. Mas elas só vão aprender se alguém mostrar como é. E nós temos uma cadeia de professores e mestres que vão ali desde Jesus até todos aqueles que o representam. Porque nós não podemos também nos encaixar nessa mesma cadeia, mesmo que seja lá no finalzinho dela. Mas estamos nessa fileira porque nós concordamos com essa proposta, nós abraçamos essa filosofia. Para finalizarmos, falta-nos trabalhar o amor dentro de nós para podermos aprender a trabalhar no outro. Exatamente, né? Amar, né? Ama-te, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, para amar o próximo, nós temos que primeiro amar a nós mesmos. E é exatamente essa autoeducação, essa autoconstrução que nós estamos vivendo. Muitas vezes acontece o que você exemplificou, né? Estou bem em paz, vem alguém e me desequilibra. Pois é, aí é o momento da gente retomar, porque aquilo nos pertence. O nosso estado de paz é uma conquista nossa. Então é aquela coisa assim, isso não me pertence. Fica com o seu estado de desequilíbrio, porque eu fico com o meu. Tem um provérbio chinês que diz assim, né, que muitas vezes alguém embrulha um sentimento ruim num pacote de presente e te entrega. Você pode aceitar ou pode devolver para ele. Fica a marca do que ele fez, sem dúvida. Mas eu continuo com o meu estado de paz, que é o mais importante. A ansiedade ainda machuca o pensamento e atrapalhando a nossa missão. Né? Então, buscando sempre essa fé, essa convicção de que nós estamos no caminho certo. E é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. E deixamos aqui, então, essa mensagem, né, de como foi colocado para nós aqui, né, de desajustamentos e diante da paz, que é o convite que Emmanuel faz para nós. E ele coloca logo no primeiro parágrafo,